Deus, o teu nome é bendito, a tua verdade é alimento para os nossos passos, a tua palavra é graça que nos impulsiona a viver e nos motiva a olhar para o amanhã e saber que o Senhor estará lá nos esperando. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é capaz de nos orientar nos nossos dias maus. Obrigado porque a tua palavra é capaz de nos levantar quando nós caímos. Obrigado porque a tua palavra é fiel, justa e verdadeira, única, digna de nos ensinar a viver uma vida voltada para o Senhor. Obrigado, Deus, porque mesmo quando nos prostramos e choramos, ali o Senhor está para segurar nas nossas mãos. Obrigado, Deus, porque um dia o salmista, ele deixou relatado que mesmo que eu correr, mesmo que eu voar, mesmo que eu descer no mais profundo da terra, mesmo que eu tentar correr nas extremidades deste mundo, a tua mão ali estará comigo, porque a tua presença, ela cerca-me por trás, pelos lados, pela minha frente. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui. Se não fora o Senhor, talvez não estivéssemos aqui esta noite. Se não fosse a bondade do Senhor, a retidão do Senhor, talvez nós não estaríamos sentados juntos, adorando e exaltando ao nome do único que é digno de ser exaltado, o Senhor das nossas vidas. Que essa palavra, Deus, ela nos impulsiona, que ela nos motiva a dar um passo a mais, que ela nos leve às profundezas da tua verdade, e ali no mais profundo, nós possamos aprender de fato quem nós somos e quem o Senhor é. Impacta-nos, Senhor, com as tuas verdades, e permita-nos ver a glória do Senhor, como nós cantamos esta manhã. Queremos ver a Shekinah do Senhor da forma que ela é, em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, do capítulo 1, do livro de Ezequiel: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis um vento impetuoso vinha do norte, e uma grande nuvem como fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía no meio do fogo. Eu gostaria de chamar a sua atenção para duas expressões que Ezequiel usa neste texto, e você repita após mim. Diga: junto ao rio Quebar se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Diga novamente: junto ao rio Quebar, ali esteve sobre mim a mão do Senhor. Eu gostaria de olhar para esses poucos versículos que nós lemos esta noite e extrair dele algo para nos orientar e nos levar a um lugar de profundidade com Deus. A verdade é que o ser humano, o homem, a natureza humana, ela tem buscado continuamente ter visões de Deus. Todos nós
todas as religiões, todas as pessoas, não importa a raça, não importa a língua, não importa a sua educação, não importa quem ela é e de onde ela veio, ela tem buscado conhecer ou tem buscado descrever Deus. Você vê elas tentando pintar Jesus, você vê tentando descrever os céus, ou através de pintura, ou através de fala, enfim, todos nós temos tentado, de certa forma, ter uma visão de quem Deus é, e de fato o que Ele representa para a minha vida. A verdade é que, quando Deus criou Adão e Eva, Ele imprimiu naqueles homens uma única verdade, que o pecado separou-os desta verdade, de quem realmente Deus era. E a partir de então, o homem se perdeu, e ele tem tentado buscar quem Deus é, ou tem tentado, de certa forma, imaginar Deus. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis 12, Deus disse: Abraão, saia da sua terra, deixe a sua parentela e vá para a terra em que eu te mostrarei. Abraão estava em busca deste Deus que havia falado com ele, mas de fato ele não tinha uma visão clara de Deus. Ele estava peregrinando na terra, tentando buscar Deus. Então, ele teve um encontro inédito com este Deus que havia falado com ele outrora. No capítulo 12, no capítulo 17, Deus se encontrou com ele, e ele disse: o teu nome não será Abrão, o teu nome será Abraão. Deus tirou uma letra do seu nome e imprimiu mais uma vez uma impressão na vida do homem. E Abraão, agora conhecido por Deus, teve um encontro com esse Deus poderoso, com esse Deus que tem todo o poder. O texto bíblico diz que ele se encontrou com o Elohim, o Todo-Poderoso. E então Abraão continuou peregrinando na terra, buscando respostas. Ele teve os seus filhos Jacó, Esaú, e esta família não foi uma família bem estruturada, porque Jacó preferia um filho, Raquel preferia um filho. Até então, eles também andaram peregrinando pela a terra, dando continuidade em busca deste Deus, em busca de uma descrição, quem é este Deus. E eles desembocaram no Egito, aonde a família de Jacó chegou lá, e por 430 anos, o povo ficou escravizados, em cativos, no Egito, em busca de quem era Deus. Até que Moisés nasceu naquele interim de tempo, José foi morto. A Bíblia diz, quando José faleceu, o rei Faraó se levantou contra o povo hebreu e os tornaram escravos. Então, naquele interim, Moisés nasceu, e o rei Faraó deu uma sentença que os meninos deveriam ser mortos. Então a mãe de Moisés o coloca num cesto e o deixa no rio, e você conhece a história. Ele desemboca nas mãos da filha de Faraó, e ali no palácio do Egito ele é educado de quem era Deus. Moisés não tinha uma visão clara de quem era Deus. Ele cresceu no mundo pagão. E então ele, certo dia, ele estava passando e passeando pela cidade, e ele viu um egípcio afligir um hebreu, e então algo brotou no coração dele. Ele se levantou contra aquele egípcio, matou o egípcio. Então ele fugiu. Por 40 anos ele peregrinou no deserto, tentando entender quem ele era,
tentando entender quem Deus de fato é, buscando uma visão clara de Deus. E quando Deus o apareceu naquela sarça, Moisés ainda fez a pergunta: mas quem eu irei falar para o povo que tu és? Deus disse para ele: fala para o povo que eu sou o que eu sou. Então Moisés se encontra com Deus Javé, o Deus que é desde a eternidade. Abraão havia se encontrado com um Deus Elohim, com um Deus todo-poderoso. Moisés agora aprende quem é o Deus Javé, o Deus que se relaciona com o homem. Abraão não havia conhecido esse Deus. Ele havia conhecido um Deus que era poderoso. Naquela sarça Moisés entendeu: Deus se relaciona com o homem. E então Moisés vai e o povo sai de forma milagrosa daquele cativeiro. E novamente eles estão numa nova peregrinação, tentando achar Deus. E então, no meio do deserto, Moisés sobe ao monte para se relacionar com este Deus que havia o impactado naquela sarça. E o povo, nesta busca ardente, constrói um bezerro de ouro para que eles pudessem ter uma visão de Deus. E eles diziam: aquele é o nosso Deus que nos libertou do Egito, tentando buscar mais uma vez ou ter uma visão de Deus. E então Moisés achega, ele fica muito irado, e o povo ainda continua em peregrinação. Moisés fere a rocha 2 vezes, Deus havia dito: fere apenas uma vez. E no final da vida dele, ele sobe ao monte Nebo, e ele olha a terra prometida. E a Bíblia diz que Moisés, ele viu, mas ele não entrou. E ali os olhos dele se fechou, e ele adormeceu. E Deus levanta um outro homem, Josué. E Josué, mais uma vez, impactado por esse Deus que havia falado para ele: Josué, ser forte e corajoso, eu sou contigo. Josué marcha com o povo em direção a Jericó, destrói Jericó, conquista aquele lugar, peregrinando em busca de resposta, de uma visão clara de Deus. E quando eles adentram aquela terra, novamente os inimigos se levantam, os midianitas, os gibeonitas se levantam contra o povo de Israel. E de tempos em tempos, aquele povo é afligido pelo seu inimigo. Então Deus levanta juízes para julgar o seu povo. Todas as vezes que os inimigos vinham, os juízes eram levantados, até que, no capítulo 2 de Juízes, a Bíblia diz que uma nova geração se levantou, uma geração que não conhecia o Deus de Moisés, nem tampouco o Deus que Josué servia. E eles continuaram fazendo o que era mal perante o Senhor. Mas enfim, a nação ainda continuou caminhando em busca de Deus, de ter uma visão de Deus. E o povo, cansado daquela busca incessante de quem era Deus, eles pedem a Samuel, o profeta, o sacerdote profeta no meio do povo: nós queremos um rei, queremos ser igual os outros são, queremos um rei que nos guie, que nos oriente, que nos indique o caminho de Deus. E por vontade humana, Saul é elegido rei. Consequentemente, Davi é levantado rei na história. E depois Salomão se levanta como rei. Todos tentaram guiar o povo na história, até que os dias de Salomão se findam, e os seus filhos Roboão e Jeroboão, em 1 Reis 12, eles dividem o reino norte e o reino sul. 10 tribos de um lado tiveram o nome de Israel, 2 tribos foram para outro lado, tiveram o nome de Judá, o reino sul e o reino norte. E então eles, independentes
elegem reis ao longo da história para buscarem solução, até o dia em que o Império Assírio se levanta, vem em direção ao Reino Norte e luta contra o Reino Norte, aniquila todas aquelas 10 tribos de Israel, levando-os a cativo, deixando apenas o Reino Sul e as 2 tribos de Judá e Benjamim. E aquele reino assírio passa, um novo império surge, o babilônico, e eles se levantam contra o Reino Sul. Diz a Bíblia em 2 Reis 25 que eles vieram contra o Reino Sul uma primeira vez e levaram cativo os magistrados, os ensinados, os príncipes do povo, e foi nessa época, exatamente nesse cativeiro, que Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. E passado alguns anos, novamente o Império Babilônico se levanta e vem contra Judá, e então eles destroem por definitivo o templo que Salomão havia erguido no ano de 586 a.C. e termina de levar o povo cativo. E foi nesse exato momento que Ezequiel, ele entra na história. É aqui que eu quero entrar com você na história de Ezequiel. Foi no ano de 586 que Ezequiel, ele surge na história, o ano em que o Império Babilônico destruiu por completo Judá e os levou cativo. Historiadores ou teólogos dizem que provavelmente eram mais de 10.000 pessoas. Alguns chegam a dizer que era cerca de 100.000 pessoas que montaram um acampamento junto ao rio Quebar. Não havia saneamento básico, não havia moradia, não havia alimento, não havia condição física para eles morarem. Se você já pesquisou na internet, ou viu em algum noticiário, algum acampamento de refugiado, você vai ver a descrição exata em que Ezequiel e todas aquelas milhares de pessoas se encontravam. Eles estavam desesperados. Eles tinham sido reduzidos ao pó. Diz a história que aquele povo perdeu a esperança completamente neste Deus que a história contava. Diz a história que esse povo, eles perderam completamente a sua esperança e eles estavam ao pó, lançados por terra, chorando amargamente. Alguns historiadores chegam a dizer que o choro dessas milhares de pessoas era contínuo, e podia-se ouvir um ruivo de tão desprezados que aquela nação se tornou. A nação que outrora foi chamada por Deus, e enquanto estava peregrinando na terra em busca desse Deus, para ter uma visão clara de quem Deus era. E foi nessa situação de choro, de amargura, de angústia, de total desprezo, que Ezequiel, ele olhou para o céu, os céus se abriram, e ele teve visões de Deus. Eu não sei qual é a tua história, ou talvez você já tenha vivido histórias, ou está vivendo história em que você se encontra da forma que este povo se encontrou, sem esperança. Já peregrinou tanto em busca de uma visão clara de quem Deus de fato é para você, mas ainda não encontrou e se encontra nessa situação que Ezequiel se encontrou. Mas foi neste momento, e eu estou profetizando esta noite, que será neste momento que os céus irão se abrir e você irá ter uma visão clara do Deus que é
Deus desde antemão. Foi nesse momento que Ezequiel entendeu quem de fato era Deus que os seus antepassados falaram. Foi junto ao rio Quebar, naquela desgraça, naquela falta de esperança, que aquele homem olhou para o céu, e o céu se abriu, e ele teve uma visão clara de Deus. É o único livro na Bíblia, dentre os 66, que ele começa falando e descrevendo a Shekinah de Deus. Abraão não conheceu a Shekinah de Deus. Moisés não conheceu a Shekinah de Deus, nem tampouco Josué, nem tampouco os profetas que profetizaram ao longo da história. Mas Ezequiel, quando o céu se abriu, ele viu claramente o que a Shekinah representava. O verso 4, existem coisas semelhantes ao dia de Pentecoste. No dia em que os discípulos estavam reunidos, um vento impetuoso invadiu aquele lugar. Ezequiel descreve isso como um vento tempestuoso. No dia em que os discípulos estavam reunidos, línguas como de fogo envolveu aqueles homens, e um esplendor de glória brilhou na vida deles, e Ezequiel descreve esta ação como um fogo que estava revolvendo aquelas rodas, e aquela roda era guiante, iluminante, brilhante, porque ele viu a face de Deus, como ninguém havia visto na história até então. Aquele homem se levantou em meio àquela desgraça, e ele teve uma nova perspectiva da sua vida. Agora ele sabia qual era o seu propósito. Ele passou a ter propósitos, objetivos, que o guiasse a algum lugar. Enquanto o povo só via desgraça, ele passou a ver esperança. Enquanto as pessoas não viam solução, Ezequiel, impactado com aquela visão de Deus, ele teve a certeza, a solução e a restauração para aqueles que creem no Senhor. E se você ler o final do livro de Ezequiel, você vai ver ele relatando a mesma visão. Ele começa falando desta Shekinah que estava invadindo a vida dele, e ele termina falando da mesma Shekinah. É o único livro lógico que inicia um assunto e termina com o mesmo assunto. Qual era o assunto de Ezequiel? Os céus se abriram e eu tive uma visão clara de quem Deus é. Se você encontrasse Davi hoje, talvez você diria: Davi, você escreveu um salmo de número 23, e você mencionava: o Senhor é o meu pastor. Mas Davi, o Senhor não é pastor, o Senhor é o meu libertador. Davi iria dizer para você: ele era o meu pastor. Foi a visão clara que eu tive dele, ele era o meu pastor. Eu vi o pastor que me guiava no vale da sombra da morte, e me preparava uma mesa diante dos meus inimigos. Eu vi este pastor. A certeza de Davi não iria mudar por causa da opinião das pessoas ao seu redor, ou talvez até mesmo da nossa opinião. O mundo não pôde influenciar a certeza de Davi em relação a Deus. Foi por isso que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque nenhuma situação, nem mesmo quando o filho Absalão decidiu se levantar contra a sua liderança e o seu reinado, nem mesmo esta situação foram capazes de tirar de Davi a convicção de quem Deus era. Ele tinha um objetivo na sua vida, e ele descreve isso: mais vale um dia
na presença do Senhor do que 1000 deles em qualquer outro lugar. Esse era o objetivo de Davi. E ele estabeleceu metas para que ele alcançasse esse objetivo. Foi por isso que ele foi conhecido um homem segundo o coração de Deus. Ezequiel, no capítulo 2, versículo 2, ele diz uma expressão terrivelmente maravilhosa para as nossas vidas hoje. Ele diz: então entrou em mim o Espírito Santo quando falava comigo e me pôs em pé, e eu ouvi o que ele falava. Eu estou orando para que esse mesmo Espírito Santo entre em você e você ouça o que ele é capaz de falar para você. A minha oração é que, com essa mesma intensidade que Ezequiel se colocou em pé, em meio àquela desgraça total, caótica, ele ouviu o Espírito Santo e ele adquiriu um objetivo. É lá que eu quero chegar. É por isso que ele termina o seu livro dizendo: as águas daquele templo, elas me batiam no tornozelo, lá no capítulo 43, mas ele me chamava e de repente eu dava um passo, elas já estavam nos meus joelhos, e aquele homem continuava me chamando e eu dava mais um passo, elas estavam na minha cintura, e quando eu vi, eu já estava mergulhado naquele rio, envolvido com aquela verdade, sendo guiado por esta única verdade, a Shekinah de Deus. E é isso que nos dá uma visão clara de quem Deus é para as nossas vidas. Quando eu tenho uma visão clara de quem Deus é, o mundo não vai tirar de mim essa convicção. O mundo não é capaz de tirar uma convicção ardente do nosso coração. É por isso que a nossa carne, ela luta constantemente com o Espírito Santo que está dentro de nós. Se você falar: minha carne se agrada de estar na casa de Deus, queridos, volte para a realidade. A sua carne nunca vai gostar de estar nesse lugar. Paulo diz: sacrifica a sua carne como um sacrifício vivo. Ele não fala sacrifica o seu espírito. O seu espírito, ele acorda, ele dorme, ele está continuamente desejando estar na presença de Deus, mas a sua carne, ela detesta estar nesse lugar. Ela adora estar em qualquer outro lugar. Nós passamos horas em lugares diferentes. Passamos horas assistindo um filme, assistindo notícias, trazendo prazeres para a nossa carne, mas quando fala carne, eu vou à casa de Deus, ela rejeita, ela dói, eu não posso, eu não quero. É por isso que Paulo diz: essa carne, ela precisa ser sacrificada, porque ela não quer Deus. Porque quanto mais ela conhece de Deus, mais os desejos da velha criatura vão se tornando distante dela. E parece que a nossa carne, ela é atraída para os desejos que a agrada. Nós somos atraídos para os desejos que me agradam. Desde a queda do homem, o homem nós nos tornamos pessoas egocêntricas. Nós olhamos para nós mesmos. Se me agrada, eu estou lá. Se não me agrada, eu não estou. Querendo nós aceitarmos isso ou não, mas essa é a realidade. Paulo deixa isso claro para a igreja de Gálatas. Ele disse: a sua carne, ela milita, o seu espírito, ele milita contra a sua carne constantemente. Porque o nosso espírito, ele foi impactado
impactados por esta glória, por esta Shekinah, e nós estamos cheios, iluminados por esta verdade, mas essa carne, ela ainda deseja os prazeres do mundo. Essa carne, ela não quer estar no lugar que essa palavra é pregada, porque enquanto mais essa carne é esmiuçada, quanto mais ela morre, mais de Deus você se torna. E o diabo não quer isso, a sua carne não quer isso, não é nem o inimigo. Nós às vezes usamos a sigla, o diabo não permitiu que eu fosse à igreja, ou o diabo não permitiu que eu orasse. Quando eu dobrei o meu joelho, o diabo se levantou contra mim. Amados, não é o diabo, é a sua carne. A Bíblia diz que Jesus foi ao monte orar, os seus discípulos começou a orar, e de repente... Não foi isso que aconteceu? É o que acontece quando a nossa carne vem para o culto. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Que hora vai acabar, que hora vai acabar? Não acaba, e ele não para de pregar e vai cantar de novo. É assim, a nossa carne é assim, porque ela não quer. A carne de Ezequiel não queria, até o momento que ele foi impactado por essa glória. Até o momento que essa glória invadiu a vida dele. A vida dele foi completamente mudada. É só você ler o livro dele, você vai ver esse homem se colocando em pé, ouvindo e falando para o povo a esperança. O nosso objetivo está lá. Vamos traçar meios para nós alcançarmos o nosso objetivo, que é conhecer Deus. Todo ano, não sei se você é assim, mas o brasileiro normalmente é assim. Todo final de ano existem as chamadas resoluções de final de ano, não existe? Que nós fazemos, eu quero fazer isso em 2007. Em 2006 você disse várias coisas, eu quero fazer isso durante 2007. Em 2017, no final dele, você vai falar a mesma coisa, eu quero fazer isso em 2018. Aí chega no final do ano, nada delas se cumpriu. Na nossa vida saudável, por exemplo, todos nós, hoje há uma onda, né? Em todos os lugares, as pessoas falam, eu quero viver saudavelmente. Eu vou fazer caminhada, eu vou andar, eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por todo lugar no Brasil hoje você escuta isso. Tem pessoas que fazem dívidas enormes para comprar uma bicicleta, porque eu vou começar a pedalar. E ela vai. Primeira semana, a segunda semana, terceira semana, até criar um grupo no Facebook, né, de venda e compra de usados. Aí você entra lá, você vê bicicleta a rodo, porque elas perdem o seu objetivo ao longo da caminhada. E duas coisas importantíssimas para a vida nossa é objetivos e metas. Diga objetivos e metas. Diga para a pessoa que está do seu lado, objetivos e metas. O objetivo é ter uma visão clara do futuro, do propósito, do plano de Deus. As metas são as tarefas específicas para você alcançar esse objetivo. Eu quero uma vida saudável. Não é apenas eu querer. O meu objetivo é ter uma vida saudável. Eu não estou na minha vida saudável, mas eu quero estar na minha vida saudável. Eu preciso traçar metas. Essa é a meta 1. Ter consciência. Eu preciso. A minha meta 2. Eu preciso fazer isso pelo menos uma vez na semana. A minha meta 3. Eu preciso desenvolver isso esta semana, para que eu possa alcançar o meu objetivo.
Porque se as minhas metas não forem sustentáveis, eu se perco e não chego no meu objetivo final. Eu quero crescer espiritualmente. Pastor Anderson, tenho um desejo, e esse é o desejo de todo crente, de todos nós. O meu maior desejo é conhecer Deus, é ouvir falar de Deus, é poder orar, como algumas pessoas falam, como vocês oram com uma certa convicção. Eu quero aprender a Bíblia de uma tal forma, mas elas não estabelecem metas concretas para alcançar o seu objetivo. Aí chega no meio do caminho, elas se frustram e se tornam pessoas frustradas, porque elas não conseguiram alcançar o objetivo delas. Aí elas vão para outro objetivo e para outro, e então começam a mudar de objetivo a objetivo, e o único objetivo teu é o plano perfeito do Senhor. E as metas que você tem que construir para você chegar lá precisam ser metas sólidas. Eu quero ter uma vida espiritual sólida, eu quero crescer espiritualmente. Todos os dias que eu vou no trabalho eu coloco um louvor maravilhoso. Todos os dias que eu estou dirigindo, porque eu trabalho numa outra cidade, eu coloco uma pregação excelente, mas não vai te ajudar a crescer. Sabe o que vai te ajudar a crescer? É todos os dias você acordar, pegar a sua Bíblia, quer seja ela da forma tradicional, quer seja da forma tecnológica, iPad, iPhone, sentar a sua poupança no seu sofá, abrir ela e ler. E ler. Como eu devo ler? Voz audível. Alguns de nós lemos a Bíblia. O que a sua mente está entendendo? Nada. Tá. A sua mente fica confusa. Quando eu leio em voz audível, eu falo para mim mesmo. Você citou a Bíblia toda, quase muitas histórias que anos lendo, dia após dia lendo e lendo, me informando, buscando conhecimento, estabelecendo metas. Quando eu me converti, eu estabeleci metas. Eu disse, eu quero conhecer a Bíblia. Eu fui estudar. Eu fui para um seminário. Alguns anos depois eu disse, eu quero conhecer muito mais. Comecei a ler livros. Até hoje leio livros. Leio a Bíblia. Se tem algo que eu não entendo, eu vou, retorno, leio para mim mesmo e começo a dizer para mim, até que esta verdade seja implantada no meu coração e eu dei um passo rumo ao meu objetivo. Porque se as minhas metas não forem sólidas, eu não vou alcançar o meu objetivo. Quando os nossos objetivos e metas estão errados, eles podem levar-nos ao desespero e à frustração. Quando as tuas metas não são sustentáveis para o objetivo que você quer alcançar, você vai entrar no desespero e na frustração, porque você não vai conseguir chegar lá. Uma vida cheia de objetivos e metas é aquela que tem bem definidos os seus propósitos em Deus e quem ela quer ser nesse mundo. Eu quero ser um médico, mas eu não vou estudar, eu não vou prestar vestibular, eu não vou pagar o preço, eu quero ser, eu nunca vou ser, não é verdade? Eu quero ser um empresário de sucesso, mas eu não vou estudar, eu não vou investir, eu não vou procurar saber, eu não vou aprender a linguagem empresarial, eu apenas quero ser, eu nunca vou ser. Porque a minha meta, ela está errada.
ao longo do caminho eu vou perdendo a motivação. Ter objetivos reduz a possibilidade de frustração. Ter uma visão clara dessa Shekinah de Deus para a sua vida. Quem tem objetivos aumenta a sua motivação. E ela tem uma vida melhor. Porque ela sabe onde ela quer chegar. E ela sabe que ela está atingindo as suas metas. E se por algum momento aquela meta não foi atingida, ou ela não chegou até lá, ela vai repensar e traçar novas metas, para que ela seja motivada a conquistar o objetivo dela. O objetivo principal dos crentes, talvez você ri porque talvez um dia foi o teu. Eu quero ler a Bíblia toda esse ano de 2017. Esse é o meu objetivo. Ah, pastor, no dia 31 de dezembro de 2016, nós estávamos lá naquele culto maravilhoso, e eu ouvi, o meu objetivo é ler a Bíblia. Eu já estou em julho, eu não saí do Gênesis 1. É claro, e não vai sair, vai chegar no 31 de dezembro de 2017, no Gênesis 1. Porque você não traçou metas. Eu quero ler, eu preciso traçar metas. Eu quero alcançar o meu objetivo, eu preciso traçar metas. As minhas metas, elas me motivam a alcançar o objetivo. As suas metas, elas te motivam a alcançar o objetivo. Se você tiver um objetivo e não traçar metas, além do objetivo não ser alcançado, você se tornará uma pessoa frustrada. E vai buscar ainda mais, vai buscar soluções, não que seja errado, em profissionais, em psicólogos. Hoje tem uma nova onda de treinadores, de pessoas que motivam você a chegar lá, pessoas do mundo que fazem coaching, né? Te motivam a você ter metas e estratégias, mas querido, a sua meta centralizada em Deus, o mundo não consegue impedir você de alcançar o seu objetivo. A melhor coisa que você tem é Deus na sua vida. Paulo disse isso à igreja de Éfeso: cresçamos em tudo, a fim de chegarmos à estatura de um varão perfeito. Ele disse à igreja de Éfeso: para mim chegar à estatura de um varão perfeito, as minhas metas precisam ser bem definidas, para que eu alcance lá. Quando Ezequiel viu, ele conheceu esse Deus que tem propósitos, esse Deus que o levanta daquele cenário de desgraça, te dá uma visão em meio àquela situação caótica, aonde milhares e milhares ao redor dizem não dá certo, você não vai conseguir sair daí. E Ezequiel olha firmemente para aquele Deus que havia o revelado na Shekinah dele e diz: é possível eu sair daqui. Eu preciso me colocar em pé, e eu vou traçar metas, porque nós vamos chegar lá. E a história continua. Um novo rei surgiu, um novo império surgiu, o império persa. Ciro declara: o povo volta, e o povo retorna debaixo da liderança de Esdras mais tarde, depois debaixo da liderança de Neemias mais tarde, e depois eles reconstroem um templo, e eles estão novamente na terra que Deus havia determinado para eles estarem. E eles têm uma visão clara de quem é Deus. Os anos passam e aqui nós estamos.
Jesus Cristo, ele decidiu vir à terra porque ele tinha um objetivo. Jesus era um homem de objetivos e metas. Ele tinha um objetivo, a cruz. Ele tinha um objetivo, edificar uma igreja aqui na terra. Ele tinha objetivos, chamar homens e mulheres para serem seus discípulos, para deixar um legado. Jesus Cristo nunca pensou numa igreja, ele nunca pensou numa denominação, ele nunca pensou em ter um povo exclusivamente seu, ele pensou em ter uma igreja, pessoas, discípulos na terra. Você acha que os 30 anos que Jesus Cristo estava off da história, ele passou dentro da sua casa? Ele tinha um objetivo, ele precisava escolher homens, discípulos. Você acha que quando ele olhou, ele passou do lado daquele cobrador de impostos chamado Levi, que a Bíblia diz é o Mateus, e ele diz: Levi, segue-me, e aquele homem de prontidão deixou tudo e seguiu Jesus, apenas por seguir? Não, Jesus o conhecia. Você acha que quando Jesus passou perto daquele homem Simão, que daqui a pouco ele vai ser Pedro e do seu irmão, e ele disse: siga-me, aqueles homens deixaram o seu trabalho, tudo, e seguiu Jesus? Não, Jesus os conhecia. Jesus sabia muito bem quais eram as metas que ele precisava para chegar lá, até onde ele chegou. E a grande pergunta é que os nossos objetivos e metas irão nos guiar até onde nós queremos chegar. Você vai encontrar motivação quando o teu objetivo for claro em Deus. Quando Deus me chamou para missões, eu tinha um objetivo: chegar até o Oriente Médio. Na época que nós deixamos tudo e fomos para o Oriente Médio, há 20 anos atrás, a igreja, as pessoas diziam: vocês são jovens, vocês são loucos, vocês têm muito, porque você não trabalha, vai buscar um emprego secular, vive uma vida normal. Mas eu dizia: eu tenho um objetivo, eu quero chegar lá. Nós choramos, nos desesperamos, mas não nos frustramos, porque nós traçamos metas. Ah, pastor Anderson, você chegou assim, do nada, e chegou no Irã? Não, foram anos. No ano de 1998, Deus falou: vai. No ano de 1996, Deus nos chamou. No ano de 2004, 8 anos depois, foi que nós pisamos na terra e moramos por anos lá. Um processo. O que aconteceu nesses 8 anos? Metas. Nós queremos chegar lá, eu preciso ter uma vida estruturada. Eu preciso ter filhos. Tivemos o Mateus, tivemos a Stephanie. Nós queremos chegar lá, lá é o nosso objetivo. Agora nós precisamos educar os nossos filhos, educamos eles. Lá é o nosso objetivo, então nós precisamos nos estruturar como família e levantar todo o recurso financeiro que nós precisamos. Nós trabalhamos anos com isso. Nós queremos chegar lá, agora eu preciso trabalhar alguns anos com a minha igreja local, para que ela possa me abençoar e me enviar. Então nós trabalhamos anos com a nossa igreja local, até o dia em que nós chegamos. Mas o que aconteceu nesses anos? Foram fáceis? Não. As metas são difíceis de atingir, muito difícil. Mas porque nós decidimos, lá é o nosso objetivo, as nossas metas, elas eram convictas da onde nós queríamos chegar. Quem tem objetivo reduz a possibilidade de frustração. Diz isso para a pessoa que sai do seu lado. Quem tem objetivos reduz a possibilidade de frustração. Diga para ela: quem tem objetivos aumenta a motivação. E a terceira coisa
Quem tem objetivos, decide o que realmente é importante para a sua vida. Tem coisas, Paulo diz isso em 1 Coríntios 10, 23, tem coisas que são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas me edificam. Quem tem objetivo, desfaz das coisas desnecessárias que ao longo dos anos você achou que era necessário. Deixa ao longo do caminho e começa a pôr na sua bagagem as coisas que se fazem necessárias. Amigos são muito importantes. Todos nós precisamos de pessoas para nos relacionar. Mas existem amigos ao longo da nossa caminhada que eles não vão permitir que nós cheguemos no nosso objetivo. Existem trabalhos ao longo da nossa caminhada que para a nossa carne, para o nosso desejo material, são excelentes. Existem oportunidades que são assim maravilhosas, que me satisfaz. Se você falar, eu não tenho desejo de ter, nós estamos mentindo para nós mesmos. Todos nós, todo homem de natureza tem o desejo de ter. E existem coisas que tiram você do seu objetivo, que é Deus. Existem amigos ao longo da sua caminhada que eles não vão te levar para Deus. E essas pessoas, elas precisam se tornar conhecidas e colegas tuas, para que você continue caminhando no seu objetivo final. Quantas pessoas, quantos homens que casaram erradamente, quantas mulheres que se casaram erradamente, e ao longo da caminhada, eles perderam a motivação de Deus, por causa do seu relacionamento, e deixaram o seu objetivo principal, que era Deus. Pessoas nos tiram do objetivo? Tiram. Coisas nos tiram? Tira. Bens materiais nos tiram? Tira. Coisas que são lícitas me tiram, às vezes, do objetivo. E eu preciso decidir o que realmente é importante para mim. Decidir aquilo que não é importante. Eu tenho um grupo de amigos, aí nós usamos o crentez, uma nova língua, né? Eu estou ganhando-os para Jesus, mas no final, eles me ganharam para o mundo. Porque o meu objetivo, na verdade, não era ganhá-los para Jesus, era estar com eles, porque a minha carne sentia prazer. Eu tenho amigos que vão em lugares e eu vou, porque eu quero ganhá-los para Jesus. Mas eu não tenho que ser uma testemunha. O impacto da sua salvação por si, ela é uma testemunha fiel para aqueles teus amigos. E se eles não estão sendo influenciados por este impacto, você vai ser, de alguma forma, acabando se influenciando por eles. E eu preciso me alinhar rumo ao meu objetivo. As minhas metas são diferentes das deles. As metas deles são os prazeres da carne, a minha é o prazer do Espírito. Então eu vou buscar o prazer que eu tenho em Deus. Você precisa ter um objetivo claro, uma visão clara de quem Deus é para você. Esta noite, diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa ter uma visão clara de quem Deus é para você. Esta noite, Deus quer que você tenha objetivos, que saiba o que quer, para você não se frustrar, que você se motive pela vida e pela intimidade, desfrute da intimidade com Ele, e que seja usado por Ele nesta geração. É isso que Deus quer. Deus quer que você tenha objetivos na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida sentimental, na sua vida familiar. Deus quer que você tenha objetivos e metas
para você se aproximar mais dele e conhecê-lo na essência de quem ele de fato é. Para o amanhã você não abrir mão. Tudo que Davi passou, ele não abriu mão da verdade que ele tinha de quem Deus era para ele. Deus era um pastor. Talvez você diz, Deus me curou de uma enfermidade incurável, e Ele se tornou o meu Deus, Jeová Rafa, o Deus que cura. E por mais que eu tente dizer para você, Ele é o libertador, você vai dizer, Anderson, Ele é o Deus que cura, porque essa é a visão que eu tenho desse Deus, Ele me curou. Se Ele te libertou do pecado e dos demônios aí no mundo, você vai dizer, Ele é o meu libertador. Eu tive essa visão clara desse Deus que me libertou, e por mais que as pessoas dizem, Ele não é um Deus apenas libertador, para mim Ele se tornou um libertador, porque Ele me libertou do pecado, Ele me libertou dos demônios, Ele me libertou dos desejos carnais, e hoje eu vivo uma vida alinhada com Ele. Eu quero crescer na graça e no conhecimento de quem Deus é. A graça, eu dobro meu joelho e eu cresço, é um favor que foi nos dado e que nós não merecíamos, mas o conhecimento desse Deus, eu preciso ter metas para alcançá-lo. Eu preciso traçar metas para a minha vida para alcançá-lo. Ezequiel tinha apenas 17 anos, quando ele chegou no meio daquela situação caótica. Um jovem que tinha tudo na sua vida e na sua nação, ele foi arrancado e foi feito refugiado num país distante, no país dos caldeus, maltratado, humilhado pela situação caótica. Ele poderia ter olhado para si e dito para si mesmo, esse Deus que um dia o meu pai, que era sacerdote, ensinava, de fato ele não existe. Talvez você tenha tudo para dizer, esse Deus que os pastores, que a igreja, que as pessoas ensinam, Ele não existe. Ele não existe para você, até o momento que os seus olhos não o vê. Mas quando os seus olhos passarem a o ver, a sua convicção vai aumentar tanta, que ninguém mais vai tirar de você a convicção de que esse Deus de fato existe. Que Ele de fato é verdadeiro. As pessoas tentaram tirar essa convicção de Paulo. Paulo escreveu 12 cartas, 12 epístolas. 4 delas foram direcionadas para igrejas. 1ª e 2ª para pessoas, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Paulo direcionou a essas pessoas, endereçou e ensinou essas pessoas a como elas deveriam proceder na casa de Deus, de como elas deveriam se comportar. Para Filemon, ele escreveu dizendo, Filemon, aceita novamente o teu servo Onésimo, agora ele é uma pessoa transformada. Para Timóteo, que era pastor das igrejas em Éfeso, ele escreveu, Timóteo, firma-te bem na palavra que tu aprendeste da tua mãe, da tua avó e das palavras que de mim ouviste, para que você não se difame. Aprenda a como proceder na casa de Deus. Mas ele direcionou cartas para as igrejas também, com ensinamentos específicos para várias igrejas, que essas cartas normalmente circulavam toda aquela região da Ásia Menor, parte da Europa, igrejas que ele havia implantado. E uma dessas cartas que me chama mais atenção é a carta aos Romanos. Porque a carta aos Romanos, Paulo deixa
o seu objetivo claro na sua vida. Algumas pessoas podem dizer, Paulo tinha o objetivo de ser cheio de Deus. Ele tinha o objetivo de viver na graça de Deus. Mas para mim é claro, o objetivo de Paulo, que ele descreve em Romanos capítulo 1. E eu quero ler com você para encerrar essa celebração. E é incrível você ver que Paulo era um homem de objetivos. E ele diz, eu passei fome, escassez, nudez, tive dificuldades, necessidades, mas eu não abri mão do meu Deus. Ele chega a dizer para Timóteo, eu conheço esse Deus de fato. E na carta de Romanos ele descreve as suas metas. E as metas de Paulo eram apenas 3. Versículo 14 do capítulo 1. Olha lá o que diz. Pois sou eu devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, pois sou eu devedor. Paulo se colocou numa posição que ele tinha uma dívida com o mundo. Qual era a dívida de Paulo? A mesma sua. Eu tenho dívida, você tem. E qual era a dívida que Paulo tinha? Mostrar Cristo para as pessoas. E por onde ele passou, o objetivo único dele era esse: que todas as nações gentílicas conhecessem Deus. E ele diz, eu sou um devedor, pois eu sou um devedor. Cristo tinha uma meta, e a meta de Cristo era pagar a dívida que havia sido escrita contra nós. Paulo chega a dizer que havia uma sentença contra nós, e essa sentença era de morte, porque o pecado causa morte, e o salário do pecado era morte, e nós estamos destituídos da glória de Deus, então condenados a pagar esta dívida. Mas Cristo, diz a Bíblia, que Ele não se usurpou em ser Deus, antes Ele se fez homem, para pagar a dívida que estava escrita contra nós. E Paulo diz, eu tenho essa dívida com o mundo. Essa dívida é minha e sua. Na geração de Paulo, todas as pessoas conheceram e ouviram falar de Cristo, porque ele sabia que ele tinha uma dívida nessa terra. E nós temos uma dívida de levar Cristo para as pessoas. Versículo 15. Uma segunda meta que ele traçou para alcançar o objetivo dele, ele diz, por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós e a outros em Roma. Eu estou pronto. Paulo via a vida dele como uma pessoa pronta a anunciar Cristo, porque ele tinha entendimento do objetivo. E o que motivava Paulo eram as suas metas. Eu tenho uma dívida com esse mundo, eu estou pronto para pagar a minha dívida. E no versículo 16 ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho desse Evangelho. Essa era uma outra meta de Paulo. Quer as pessoas aceitam ou não, eu não me envergonho da minha fé. O meu objetivo é Deus, e eu não vou me envergonhar dela. Ele tinha a convicção certa, uma visão clara de quem Deus era e de quem Ele era. Ele chega a dizer para a igreja de Colossenses, ele chega a dizer, eu faço morrer diariamente a minha carne, porque de fato o meu desejo, aquilo que eu não quero eu faço, e aquilo que eu não desejo eu não faço. Por isso eu faço essa carne morrer,
Porque a minha carne, de fato, ela não quer reconhecer que ela tem uma dívida com esse mundo. A minha carne, de fato, não quer reconhecer que eu tenho uma postura nesse mundo. A minha carne, ela não quer me deixar confessar, eu não me envergonho deste mundo. É por isso que nas rodas de amigos, muitas vezes nós nos fazemos igual a eles, usando o nosso crentez. Eu estou me fazendo igual a eles, porque de fato eu tenho vergonha. Porque se eu falar que eu sou crente, eles vão me chamar de careta, de uma pessoa quadrada. Não é assim que o mundo fala? Os crentes são quadrados. Aqueles que estudam escolas, universidades, é assim que as pessoas falam. Você não bebe? Careta, quadrado. Você não sabe do futuro. Eles não sabem do futuro deles, porque eu sei muito bem qual é o meu futuro. O trono da graça do meu Jesus. Nós estamos vivendo num mundo em que, se eu não tiver metas concretas, certas, eu não consigo chegar no meu objetivo. Recentemente, não sei se você leu nos noticiários, mas recentemente no Uruguai ou Paraguai foi legalizado a venda da maconha. Qualquer pessoa registrada nas farmácias pode ir lá e comprar maconha para consumir. Todos os dias eles formam filas para comprarem. Recentemente, no nosso país, no Brasil, foi legalizado, autorizado em cartório o casamento entre 3 pessoas, o homem com 2 mulheres, porque é normal um relacionamento entre 3 pessoas. Você percebe que o mundo em que nós estamos vivendo está caótico. E se nós não tivermos o nosso objetivo claro na nossa mente e as nossas metas bem definidas, talvez essas influências que nos cercam possam nos desviar do nosso foco, que é Jesus Cristo. O mundo nunca vai te levar perto de Deus. Nunca. Ele não quer que você chegue. A tua carne, então, ela corre, como diz o ditado, a léguas de Deus. Se ela puder ficar distante de Deus, ela fica. Bota um filme que você gosta, vê se dá sono em você. Dá sono? E se você começar a ler a Bíblia? Tem gente que fala, eu leio a Bíblia para dormir à noite. Por quê? Porque a carne não quer que ela lê. Aí ela se desculpa, eu estou lendo à noite, mas na verdade a carne não deixa ela ler. Porque ela lê uma palavrinha e daqui a pouco, nossa, que sono aí, está lá dormindo. Aí no outro dia ela acorda, estou maravilhado. Não está nada, a carne dela está. Mas o espírito dela não está. Porque o mundo está dessa forma. E se o teu objetivo e as tuas metas não forem certas, você pode perder o seu foco. Suas metas precisam estar centralizadas na pessoa de Cristo e naquilo que Ele é, na transformação que Ele fez para a sua vida e naquilo que Ele é capaz de fazer por você. Deixa o céu se abrir e tenha uma visão clara de Deus, como Ezequiel teve. Diz para Deus hoje: Deus, o meu objetivo é esse, as minhas metas são estas. Eu não vou me frustrar, porque as minhas metas, elas estão me levando até o meu objetivo. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. O meu objetivo era ir às nações, fazer discípulos e batizar. Se eu fosse para a glória hoje, talvez eu iria a pessoa mais feliz do mundo. Eu preguei o Evangelho no Oriente Médio, batizei pessoas no Oriente Médio, batizei pessoas no Brasil, preguei o Evangelho no Brasil, fomos para a Europa, pregamos na Europa, batizamos pessoas lá, fizemos discípulos em várias nações. Parou por aí? Não, eu tenho um objetivo ainda. Eu quero ver muitos se chegarem ao Senhor. Anderson, é fácil? Não é. Eu disse hoje pela manhã, minha esposa estava aqui, eu disse ela, quem sabe,
Quantos e quantos dias eu dizia para ela: eu não quero mais, vamos arrumar um emprego secular e vamos trabalhar e construir a nossa vida, mas não conseguimos. É uma coisa que está atrelada ao meu objetivo final, e as minhas metas estão me levando para lá, não consigo separar mais. Não que todos irão viver de tempo integral, mas muitos irão viver, outros não irão viver, mas irão viver uma vida cheia de propósitos. Talvez você esteja se perguntando: porque os líderes da igreja precisam conhecer a Bíblia. Se todos nós conhecíamos a Bíblia, o trabalho que os líderes fazem seria reduzido pela metade. Porque a maior parte do tempo, a nossa pregação é para diminuir a frustração das pessoas, não é assim? Por quê? Porque elas se perdem ao longo da caminhada, porque as metas delas não estão definidas, e elas não conseguem alcançar o objetivo, aí elas se frustram. Aí a solução dela é aonde? A igreja. Mas se todos nós decidirmos hoje: o meu objetivo é crescer espiritualmente, eu vou dar passos para esse crescimento, eu não vou me perder. E a minha oração é que você não se perca ao longo da sua história. Viva intensamente, cada segundo, o teu objetivo final. Eu sempre digo para minha filha, e ela sempre dá risada, e ela fala: pai, para de falar isso. Eu digo sempre para ela: Stephanie, quando o papai partir desse mundo, tenha certeza que os discípulos que ele deixou nesse mundo estão lá para celebrarem esse dia. Porque o meu maior desejo é ver aquelas pessoas que foram impactadas ao longo do meu caminho, celebrando um dia em que os meus olhos veram o meu Salvador. Isso deve ser a sua maior motivação enquanto nessa terra. Não tenha desejo, é normal você crescer no seu emprego, crescer na sua vida financeira, tudo isso é bom, é maravilhoso, mas o mais excelente é você viver na certeza que a sua história não passou em vão nessa terra, que por onde você passou, pessoas foram marcadas e olharam para você como uma pessoa que tinha um foco. Foi isso que disseram de Davi, foi isso que Lucas em Atos disse de Davi. Ele disse: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, ele adormeceu. Já pensou uma pessoa for escrever uma biografia da Sandra, e ela escrever: tendo Sandra vivido na sua geração, conforme o desígnio de Deus, ela adormeceu. Que lindo, hein? Fala o teu nome. Já pensou uma biografia daqui 100 anos? Uma pessoa escrever: tendo, de novo o teu nome, servido a sua geração, conforme o desígnio de Deus, ele ou ela adormeceu. Isso é o que deve motivar a igreja de Cristo. Isso é o que deve te motivar a alcançar e a ver Deus da forma que Ezequiel viu. Aquele homem viu Deus como Abraão não havia visto, Moisés não havia visto, Samuel e todos os profetas não viram como Ezequiel viu. Ele viu o céu se abrir, e ele viu um Deus ao ponto do nome dele estar registrado, a ponto dele ser um dos profetas mais influentes na história de Israel, porque ele viu um Deus que para ele se tornou tão real, mais real que a realidade que ele estava vivendo.
E a minha oração é que você veja um Deus que se torne tão real para você, mais real do que a situação que você está vivendo ou possa vir a viver. Que Ele se torne tão real, mais real que os teus relacionamentos e os teus desejos carnais. Um Deus que se torna tão verdadeiro ao ponto de te motivar a amanhecer cada dia e falar: obrigado, Jesus, pelo sol da manhã, obrigado pela luz que brilha, obrigado pela vida que o Senhor me deu. Isso me motiva a olhar e ver o Senhor no final desse dia. Era isso que Davi fazia no Salmo de 60 ou 63, ele disse: logo de manhã eu me ponho em oração e eu aguardo durante todo o dia na expectativa do meu Deus responder a minha oração. Que lindo! Você amanhã, segunda-feira, acordar, se pôr diante do Senhor e falar que esse dia seja conforme a vontade do meu Deus, e eu ainda viverei esse dia, os milagres que o meu Deus é capaz de operar na minha e através da minha vida durante todo esse dia. Você saiu para o trabalho na expectativa de algo novo, você voltar para o lar na expectativa de algo novo, você ir dormir dizendo: Deus, eu estou esperançoso de que algo novo ainda possa acontecer. Na terça você acordar: Deus, esse dia Ele traz consigo as Tuas maravilhas. Quando eu olho para o céu, eu vejo a grandeza do Senhor. Quando eu olho para a terra, eu vejo a obra do Teu firmamento. Eu Te louvo, eu Te agradeço, eu Te exalto. Que esse dia seja marcado pela verdade do Senhor na minha e através da minha vida. Que por onde eu passar, eu passe como Pedro e João, convicto daquele encontro com o Espírito Santo. Aquele homem gritando: me dê pão, me dê água, me dê dinheiro. Pedro olhou para aquele homem: eu não tenho pão, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas uma coisa eu tenho: Jesus Cristo, o Senhor. Imediatamente aquele paralítico pegou a sua cama e saiu salteando de alegria, impactado por uma verdade que Pedro tinha no seu coração. Essa é a minha oração, que todos os dias você viva dessa forma, motivado, inspirado. Ah, Anderson, mas se não aconteceu, se inspira ainda mais. Ah, mas se na terça não rompeu, se inspira ainda mais. E se está demorando, continua se inspirando, porque mais tarde ou mais cedo esse céu vai se abrir e você vai ver claramente esse Deus que é capaz de te guiar. Eu quero ver o meu Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar o Senhor, encerrando esta celebração na expectativa de que eu quero ver o meu Deus. Falando para o mundo, para a circunstância e para as pessoas: eu quero ver o meu Deus. Não importa o que vocês dizem, eu sei quem esse Deus é. Enquanto o mundo diz: não há esperança, há uma dificuldade terrível, eu estou dizendo: eu me motivo nesse Deus, eu amo esse Deus. Eu estou dizendo para minha carne fraca, corrupta, indigna: carne, quer ou não quer, você vai ir, porque eu amo esse Deus. Eu estou dizendo para essa mente com padrões de pensamentos errados: mente, você quer ou não quer, eu vou te fazer querer, porque o meu espírito, ele tem armas que militam espiritualmente, e eu sou capaz de vencer. Eu quero ver esse Deus de uma forma que eu nunca vi